Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez para juntos buscarmos a presença de Deus por meio do estudo da palavra. Chegamos ao final da semana e quanta coisa boa, né? Nós aprendemos, quantas lições preciosas para a nossa vida prática. Aprendemos aí da história de Caim, as suas decisões mal tomadas, né? Obrigado porque você esteve comigo durante toda essa semana e você esteve colaborando conosco, compartilhando esse vídeo. Continue assim, tá bom? Olha, se você está assistindo esse vídeo e não se inscreveu no canal, vou lhe convidar a fazer parte da nossa grande família, família do Lição Fácil, tá bom? No final, se você gostou, não deixe de deixar o seu gostei. Isso tudo fortalece. Se você escrever alguma mensagenzinha aqui para nós no chat, fortalece ainda mais. Quando o canal é forte e relevante, o próprio YouTube se encarrega de promovê-lo para outras pessoas. E aí é a palavra de Deus que vai, porque o conteúdo desse canal é a palavra, tá bom? Vamos juntos fazer aqui uma breve recapitulação do que nós estudamos. Bom, você viu que como o pecado ele é contagioso, né? O pecado vai passando de pai para filho. É como se fosse uma onda avassaladora. Imagine peças de dominó, uma do lado da outra. Quando você derruba uma, as outras também serão derrubadas. É um círculo vicioso que vai se repetindo. Ele é uma maldição, o pecado. O pecado é terrível. Adão e Eva cometeram um pecado de comer do fruto proibido. É um pecado grave, é. Aí eles tiveram seu primeiro filho, Caim. Eva pensou que Caim seria o libertador prometido lá em Gênesis 3, versículo 15, você está lembrado. Mas se frustrou amargamente ao ver Caim também cometendo um pecado, inclusive mais grave que o seu próprio pecado. Eles comeram do fruto, mas Caim assassinou o seu próprio irmão. Que coisa terrível, né? Que coisa terrível. Nós vemos que mesmo nessa situação de pecado, Deus não desiste do ser humano. Não desistiu de Adão e Eva. Foi atrás de Adão e perguntou: onde estás, Adão? E o que você fez, Adão? Ou seja, como se Deus estivesse ali interagindo com... Como não, né? Deus estava interagindo com o ser humano para fazê-lo refletir. A mesma coisa ele fez com Caim. Caim matou Abel. Se Deus não tivesse interesse de salvar Caim, no momento, ou antes mesmo, quando ele levantasse a mão para ferir o seu irmão, Deus interviria e o mataria instantaneamente. Mas Deus foi atrás de Caim e lhe fez perguntas para que ele pudesse se refletir. Onde é que está o teu irmão, Caim? Não sei, diz ele. Não sou eu tutor do meu irmão, não sei. Caim, o que você fez, Caim? Porque o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Deus estava mostrando para ele: eu sei de tudo. Eu quero que você reflita, Caim. Caim percebeu a maldade que fez. Claro que ele negou, não fez como Adão, ele não confessou, ele não se arrependeu, ele se rebelou. E aí Deus disse: maldito és tu na terra, serás fugitivo. Aí Caim sentiu o peso dessas palavras e referiu aquela famosa frase terrível, negativa frase: e da tua presença hei de me esconder. Deus então tenta convencê-lo normalmente do contrário, mas diz a Bíblia que ele sai da presença do Senhor e vai para a terra de Nod, ao oriente do Éden. Olha que coisa terrível, né? Se afastou. E nós vimos que a sua descendência foi pior, inclusive, que ele. Lameque, um dos seus descendentes, seu neto, teve duas mulheres. Caim era monogâmico, Lameque era polígamo. Teve duas mulheres. E diz a Bíblia que ele matou duas pessoas. Caim matou uma. Esse matou duas pessoas. E ele foi contar o que fez através de uma poesia. Ele está cantando o relato do seu assassinato como se estivesse desdenhando, como se não se importasse, como se aquilo fosse normal. Daí em diante, nós vemos o ser humano cada vez mais degradando-se a ponto de seu pensamento ser continuamente mau. E o próprio Deus ver a terra e dizer: a terra se encheu de violência.
Mas no meio de tudo isso, Deus tinha os seus filhos. Diz a Bíblia que Deus interrompeu essa onda avassaladora de pecado, dando a Eva um outro filho no lugar de Abel. E ela deu o nome de Sete. Sete, a palavra Sete significa porém. A mesma palavra que inicia a profecia messiânica, lá no capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, disse Deus à serpente. E aquela foi o reacender da esperança. Caim matou Abel. Abel já estava morto e Caim virou as costas para o Senhor. Talvez Adão e Eva pensou, poxa vida, agora não tem mais o que fazer. E o que vai ser da nossa vida, nossa prole? Deus então concede um filho, e esse filho recebe o nome de Sete pela própria Eva, como se ela estivesse dizendo que de fato a profecia iria se cumprir. E quando você lê o capítulo 5 de Gênesis, você percebe exatamente isso, né? Que a genealogia de Adão é descrita a partir de Sete. Diz Adão coabitou com Eva e ela teve o filho Sete. E Caim foi simplesmente ignorado. Abel também, porque Abel já estava morto. Abel não conseguiu gerar ninguém, então morreu ali, né? Agora, Caim não, Caim teve filhos e filhas, mas não foi citado. Diz a Bíblia que quando, capítulo 4, versículo 26 de Gênesis, quando fala do nascimento de Sete, e quando fala da genealogia de Sete, diz assim, ó, a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Esses são os descendentes que eram reverentes, que eram amantes de Deus, que obedeciam a Deus. Os descendentes de Caim não, eram rebeldes, não queriam saber de Deus, eram malvados, assassinos. Os filhos de Deus e os filhos dos homens. Os filhos de Deus, descendentes de Sete. Os filhos dos homens, descendentes de Caim. Teve um momento que ambos os povos se juntaram por meio do casamento, coisa que Deus pronunciou também uma punição e demonstrou o seu desagrado quando os filhos de Deus se uniram com os filhos dos homens. E Deus falou assim, por isso o meu espírito não estará mais para sempre com o homem, porque este é carnal, porque o próprio povo de Deus estava se corrompendo. Mas em meio a tudo isso também tinha Enoque. É dito de Enoque que ele andou com Deus. Escute bem, Gênesis 5, 22. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Viu aí? Enoque era um descendente de Sete. Não confunde Enoque, filho de Caim. São duas pessoas diferentes. São duas pessoas com o mesmo nome, mas são pessoas diferentes. Esse aqui era descendente de Sete. E ele era tão íntimo de Deus, mas tão íntimo de que Deus o tomou para si, ou seja, o levou para o céu. Ele não passou pela morte, foi arrebatado vivo. Ellen White vai dizer assim de Enoque. Enoque se tornou um pregador da justiça, tornando conhecido ao povo que Deus lhe revelara. Aqueles que temiam ao Senhor procuravam esse santo homem para compartilharem de sua instrução e de suas orações. Enoque trabalhava também publicamente, apregoando a mensagem de Deus a todos que desejavam ouvir as palavras de advertências. E Deus então o levou para si, por conta da amizade que ele nutriu com Deus durante todos os dias da sua vida. É assim, querido amigo, querida amiga, mesmo em meio a tanta maldade, a tanta tristeza, tanto pecado, o Senhor Deus espera que nós, como Enoque, olhemos para Ele como Sete, para que a maldade possa ser refreada, possa se colocar nela um fim, para que a maldição não passe de pai para filho,
Deus pode reverter o jogo se você e eu o buscarmos assim como Adão e Eva buscaram o Senhor, e Deus então deu a eles um filho que passou a invocar o nome do Senhor e a maldição foi interrompida. Infelizmente nós tivemos do outro lado Caim, que estava vivo e ainda continuando fazendo coisas ruins, e a sua descendência se aprofundou ainda mais. Se não fosse por Caim, se Caim não existisse, certamente o povo de Deus estaria aí livre da maldição do pecado, no sentido de prolongar. Claro que eles cometeram pecados e esses pecados cobrariam seu preço, mas talvez não teria nem acontecido o dilúvio se não fosse pela geração de Caim, né? Isso só nos mostra como que Deus deseja ter um relacionamento íntimo conosco. O dia que nós tivermos um relacionamento tão próximo, tão íntimo com Deus, certamente Deus vai nos tomar para si, assim como Ele tomou Enoque para si, e ele foi para o céu. Deus deseja que eu e você estejamos lá também, lá naquele local que Ele preparou. Ele é o arquiteto, Ele é o edificador daquela cidade onde habita a justiça, onde a morte já não entra. Nós estamos esperando o dia que o Senhor irá nos resgatar. Mas acima de nós, Deus não vê a hora de vir para buscar o seu povo, para buscar você, para buscar sua família, para te levar para aquele local onde Enoque também está, onde estaremos todos, junto com todos os remidos do Senhor. Amigo e amiga, creia, entregue-se, coloque-se aos pés de Jesus, busque-o com fervor em oração. Eu tenho certeza que Ele se deixará ser achado por você, tá bom? Vamos orar? Querido Pai Celestial, em nome de Cristo, queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós nessa semana. Te agradecer pelo conhecimento da Tua Palavra, pela motivação que temos ao estudá-la. Ela nos fortalece, ilumina os nossos pés. Te agradecemos de coração, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada, quer dizer, começaremos uma nova jornada, né? Uma nova temática, o dilúvio. Você não perde por esperar. Que Deus abençoe você e o seu final de semana.